Guia Prático para a Ascensão. Material canalizado de Serapis por Tony Stubbs. Prefácio. O primeiro rascunho deste livro foi escrito no período de 3 semanas, em janeiro de 1989. Em dezembro de 1988, eu havia me dado conta de uma energia à minha volta, que se apresentou como Serapis, dizendo que sua função era promover a percepção intelectual e a disciplina necessárias à ascensão. Comecei a travar um diálogo interior com Serapis, e no início de janeiro ele manifestou a intenção de, com a minha ajuda, escrever um livro a respeito da ascensão. De imediato, estabelecemos uma norma de trabalho para escrever o livro. Eu iniciaria cada sessão invocando a presença de Serapis e imediatamente começaria a escrever. Na maioria das vezes, sentia que Serapis estava sondando a minha memória em busca de um conceito ou de uma frase. Mas depois de colocar uma ideia em minha mente, Serapis deixava a meu cargo expressá-la. Embora naquela época eu não percebesse, sei agora que a minha energia é a mesma de Serapis e que estamos em frequências suficientemente próximas para que o fluxo de pensamento não seja, entre aspas, desencadeado. Ocorre uma fusão de consciências. Daí resulta uma combinação do novo material fornecido, selecionado e organizado por Serapis, com o que eu já conhecia conscientemente. Quando comecei a empregar as técnicas descritas neste livro, a conexão tornou-se ainda mais forte. Assim, no início de janeiro de 1989, vim a conhecer por contato direto a realidade do mundo não físico como a fonte de tudo. Depois dessa profunda mudança de padrão de avaliação pessoal, Serapis deu início a este livro. Depois de concluído, o manuscrito ficou na prateleira de uma estante até agosto de 1991, quando Serapis mais uma vez instigou-me a publicá-lo. Havia acontecido muitas coisas no intervalo daqueles 2 anos e meio, tanto em minha vida pessoal quanto em termos planetários, e Serapis e eu aproveitamos a oportunidade para atualizar o manuscrito. Em outubro de 1991, o planeta e a sua população passaram por uma extraordinária transformação e a publicação do livro foi mais uma vez adiada até março de 1992. Muitas regras do jogo foram mudadas naquele período, e agora tenho a impressão de que os obreiros da luz precisam estar mais fundamentados e relacionados com a Terra. Além disso, a ênfase parece ter se deslocado para a cocriação através de um trabalho em grupo. Nessa nova realidade, parecemos menos inclinados à ideia de, abre aspas, ascensão ou ao fracasso pessoal, fecha aspas, e mais a de, abre aspas, juntos poderemos realizá-la, fecha aspas. Com o passar dos anos, o material transmitido por Serapis tem realmente deixado claro para mim, no nível consciente, que o reino do espírito não é algo distanciado de nós. Ele faz parte de nós, uma parte nossa cuja frequência é mais elevada, e chegarmos a essa frequência é tão fácil quanto acreditarmos que ela existe. Não estamos separados. O espírito não é algo que possuímos, ele é o que somos, ou, como algumas pessoas dizem, somos algo que o espírito possui. Espero que este livro deixe claro que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas espírito vivendo uma experiência humana. Somos parte de uma entidade muito mais ampla, da mesma forma que um empregado de uma empresa é parte dessa empresa, alguém com função e aparência específicas. Depois de muitos anos, vim a perceber que, em um nível interior profundo, não sou alguém separado e distanciado do espírito, que constituímos um contínuo de existência no qual só a perspectiva difere e que uma perspectiva proveniente de, entre aspas, dentro de um corpo físico possibilita impressões e modos de ser exclusivos. Para mim, essa construção foi um processo de múltiplas etapas. Através do contato com um grande número de entidades canalizadas durante anos,
adquirir uma compreensão intelectual do universo não físico que nos cerca. Mas foi preciso uma série de acontecimentos, abre parênteses, nem sempre agradáveis, fecha parênteses, para despertar-me emocionalmente e para eu começar a liberar o que havia armazenado no nível celular do corpo físico. Como veremos, isso é necessário porque, para ascender com o corpo físico, precisamos elevar a frequência vibratória dele para do corpo de luz. Alguns de nós preferem fazer isso lentamente, durante anos, outros optam por um caminho mais rápido e turbulento. Seja qual for o caminho que escolherem, saibam que estão sendo orientados e protegidos a cada passo. Este livro os convida a rever o modo como consideram a relação entre o físico, o emocional, o mental e o espírito. Enquanto leem, façam-no, antes de tudo, com o chakra do coração aberto. Sintam a energia por trás e no interior das palavras. Deixem que o seu espírito e Serapis corporifiquem sua compreensão à medida que leem. Posteriormente, vocês podem voltar e analisar o material sob uma perspectiva intelectual. Deixem que, em sua primeira leitura, o entendimento se infiltre sem a formação de uma opinião mental. O livro é bastante sucinto e dá margem a mais de uma leitura. Ele é também um tanto não linear, porque Serapis pode abordar o mesmo conceito de vários ângulos diferentes. Só um reduzido número de pessoas esteve no espaço e viu a Terra em sua totalidade. O restante de nós pode ter dificuldade na visualização do planeta flutuando no espaço. Nesse caso, podemos nos valer de um objeto como modelo, abre parênteses, o globo terrestre usado em salas de aula, por exemplo. Mas é claro que se assim fizéssemos, ninguém iria confundir o modelo com a coisa real. Da mesma forma, no que diz respeito à metafísica em geral e à ascensão em particular, a verdade é tão ampla e incompreensível que seria um equívoco pensar que poderíamos apreendê-la de onde estamos. Assim, são apresentados modelos que podemos entender e, portanto, expandir nossa compreensão pouco a pouco. Este livro é um desses modelos, um tênue lampejo na escuridão, que, com outras centelhas, iluminará o nosso caminho. Lembro-me da primeira vez que vi o Grand Canyon. Eu já havia lido a respeito dele, estudado mapas e visto fotos, mas nada poderia ter me preparado para o que estava diante dos meus olhos. E apenas permaneci estático, pasmo em silêncio e agradecido por aquela beleza em nosso planeta. Tenho uma sensação intuitiva de que a ascensão pode ser algo muito semelhante. Por favor, aproveitem o que este livro oferece. A mensagem é profunda, mas é também divertida e otimista. Assim, envolvam-se na luz e divirtam-se. Tony Stubbs, Denver, Colorado.